Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui na Think TV, a sua TV regional, mais uma edição do nosso Pense Nisso. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E o Pense Nisso é um programa que acontece na sua TV todas as noites, canais 25 e 525, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E querendo participar, é só mandar o seu recado através do www.thinktv.com.br. Aqui nós estamos prestando serviços para você. E, como de costume, todos os dias nós trazemos aqui um assunto interessante, um assunto que mexe com o cotidiano das pessoas e também um convidado muito especial. Daqui a pouquinho nós teremos aí a entrevista da noite aqui no Think TV. Antes, porém, vamos destacando alguns assuntos que marcaram essa semana no Brasil, no estado e também aqui em nossa região. O ministro da Ciência e o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui em São José, anunciaram a reestruturação das áreas de comando do Instituto numa entrevista coletiva. E a partir de agora, o INPE passa a ter 8 áreas no comando, quando antes eram 15 áreas. O ministro disse que reagrupou essas funções e nenhuma delas exige o INPE será suprimida pelo INPE, né? Elas foram somente reposicionadas. Isso quem disse foi o ministro, o Marcos Pontes, aquele que foi para a Lua, né? Ele informou que a reestruturação já era estudada desde o ano passado. Esperamos que não mexa muito na estrutura do INPE, não, porque o INPE é um orgulho não só para a cidade, como para o Brasil. Não é mesmo? Muitos cientistas, muitos trabalhos interessantes, trabalhos importantes sendo realizados aqui, estudos, pesquisas, e isso tem prospectado para o mundo todo. Bem, o governo de São Paulo, da gestão João Dória, afirmou que os eventos que geram aglomeração, como o Réveillon e o Carnaval, dependerão da existência de uma vacina contra o novo coronavírus e do comportamento da pandemia para 2021. Então ele já está antecipando, o governador, de que 2021 o Carnaval corre risco. Ele não se preocupou com isso em 2020, quando com certeza já sabiam que havia um vírus aí no ar, mas em razão do interesse financeiro, tanto São Paulo como Rio de Janeiro fecharam os olhos e deixaram que o Carnaval acontecesse nesses dois principais estados, e aí, imagina, quantas pessoas não foram infectadas pelo Covid-19 no Carnaval de 2020. E agora está preocupado com o Carnaval de 2021, é bom se preocupar mesmo para que a coisa não se alastre ainda mais. Bem, a empresa francesa, a Alstom, você se lembra, né? Algumas pessoas aqui em São José foram processadas, estão respondendo em razão de propinas recebidas pela Alstom, lembra? Aquela do metrô de São Paulo. Em parceria com a empresa de serviço de engenharia e contratação de Taiwan, a CTCI, venceu a licitação para produzir a extensão da segunda fase da linha 7 do metrô de Taipei, lá na capital de Taiwan. A vitória na disputa vai aumentar a produção da fábrica da empresa em Taubaté. A planta da região será a responsável por produzir 16 trens, mas ainda não possui data para entregar os veículos. Então isso é uma notícia muito boa, porque aumenta-se a produção dessa empresa da cidade de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, e a consequência é a geração de novos empregos, e o que nós estamos precisando muito nesse momento. Bem, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, nós vamos ter mais uma entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar de saúde com um médico especialista que vai estar aqui conversando com a gente e falando sobre plano de saúde, falando sobre a pandemia e trazendo informações que eu tenho certeza vai te enriquecer bastante. Já, logo após o intervalo comercial aqui na Think TV, no nosso Pense Nisso. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso na Think TV, canais 25 e 525, nesse programa que você acostumou-se a acompanhar diariamente, das 22 às 23 horas,
Estamos trazendo assuntos importantes, assuntos interessantes da nossa região e com convidados, naturalmente, mais importantes ainda, não é verdade? E aqui nós estamos falando para mais de 20 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pela sua sintonia. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado que vai nos falar sobre esse momento em que o empresariado vive com essa pandemia que o mundo, né, está vivendo, passando, e a dificuldade dos empresários. E esse empresário, ele tem se reinventado e a sua empresa tem crescido cada vez mais, não só em São José, como em toda a região. O convidado de hoje é o Dr. Joaquim Ferreira Neto, a quem nós agradecemos a participação aqui no Pense Nisso. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço aí a vocês, ao convite, aos telespectadores aí da Sync TV. Sync TV. Isso. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que vamos falar um pouco aí desse momento, que é um momento diferente, né? Acho que nós não imaginávamos, acho que todo mundo que planejou 2020 não planejou com essa intercorrência, vamos dizer assim, né? Que a gente, lá no finalzinho do ano passado, começo do ano, já começamos a ouvir falar da China, depois foi para a Europa, mas a gente não tinha ideia do que realmente poderia acontecer e como chegaria no Brasil. Chegou, tá terrível, né? Acho que do aspecto das pessoas, principalmente, né? Principalmente das pessoas que se adoentam. Muitas, obviamente, têm a doença e se salvam, ficam bem, têm até poucos sintomas, mas algumas, infelizmente, acabam tendo as suas vidas ceifadas. Do aspecto do desenvolvimento, do empresariado, né, de quem trabalha, tem as suas empresas, é um momento de decisão, vamos dizer assim, do que fazer, né? Qual o melhor jeito, o que criar, o que apresentar para esse momento. Então, eu acho um momento bastante difícil. Bom, o senhor tem um trabalho totalmente ligado à saúde aqui da nossa cidade, da nossa região, né? Eu lhe pergunto, o senhor é natural aqui do Vale do Paraíba? Não, eu sou mineiro, né? Acho que como bastante gente do Vale do Paraíba, eu sou mineiro, mas sou mineiro aqui de pertinho, sou do sul de Minas, de Gonçalves, mas eu me considero do Vale do Paraíba. Bom, Gonçalves está mais para dentro do estado de São Paulo, né? Está quase, está encostado entre a capital paulista e Belo Horizonte, está mais para São Paulo, está mais né? perto de São Paulo, é verdade. Mas eu me considero aqui do Vale do Paraíba porque eu estudei aqui, né, me formei aqui e profissionalmente, eu nasci profissionalmente aqui. Então, na verdade, em Jacareí especificamente. O senhor é médico? Eu sou médico. Qual a formação sua? Eu sou ginecologista. Me formei em Taubaté e a minha vida profissional comecei em Jacareí. Bom, e o senhor criou aqui em Jacareí, depois expandiu para São José com uma empresa chamada Atívia. No começo, né, ela nasceu como uma cooperativa médica, né, o nome inclusive era Cooperativa Médica. Depois a gente foi remodelando a marca e aí surgiu a Atívia, né? De onde surgiu essa ideia de criar uma cooperativa médica aqui? Na verdade isso foi até um pouquinho de uma dissidência da Unimed, né? Porque na verdade a gente queria criar uma Unimed em Jacareí e como o pessoal da Unimed não abriu o espaço, porque dependeria, né, deles abrirem um espaço para desenvolver a Unimed lá, uma Unimed própria de Jacareí, um grupo de médicos lá, de mais ou menos 27 médicos, formaram uma nova cooperativa. Falaram, bom, já que eles não querem que a gente vire a Unimed, então a gente vai formar uma outra cooperativa. E aí acabamos formando uma cooperativa. Essa cooperativa foi se desenvolvendo, mas com o tempo acabou que o modelo de negócio ficou mais próximo de um negócio associativo do que de uma cooperativa. Por isso acabou se transformando. Hoje a Atívia não é mais uma cooperativa, ela é uma sociedade anônima de capital fechado, né? E com os seus investidores lá, os seus associados. E quantos anos tem a Atívia? A Atívia ela nasceu em 92, ela teve uma atividade bem baixa até 94, 95, teve uma atividade alta a partir daí. Bom, e a Atívia ela começou em Jacareí? Começou em Jacareí. Hoje ela está em Jacareí, em São José, ela é mais forte em Jacareí e São José. E o nosso programa de desenvolvimento e crescimento para esse ano de 2020, que a pandemia nos atrapalhou um pouco, era consolidar a nível de Vale do Paraíba e litoral. Bom, e a Atívia ela trabalha mais especificamente com o que, doutor?
É uma operadora de plano de saúde, né? Ela trabalha com todos os produtos do plano de saúde, tanto pessoa física como o empresarial. O empresarial pequeno porte, né, que a gente chama, que é o até 30 vidas, o empresarial de grande porte e os planos por adesão, né, que as pessoas se associam em um grupo, que hoje é regulamentado pela ANS, que tem uma empresa que pode fazer o plano por adesão, que as pessoas vão aderindo a algumas entidades sociais e fazem um grupo de pessoas na modalidade de adesão. Na verdade, o plano de adesão ele substitui um pouco o plano da pessoa física, né? Porque quando a pessoa não quer até por uma questão de valor ser bem mais alto, quando a pessoa vai comprar pela pessoa física, ela compra pelo modelo adesão, que geralmente ela compra com um valor um pouquinho mais baixo. É a vantagem que ele tem. A desvantagem é que ele pode ter reajuste mais de acordo com a variação do custo, diferente da pessoa física. Nós tivemos um entrevistado aqui no programa, doutor, que disse que em São José dos Campos nós temos 70% da população conveniadas com planos de saúde particular, é verdade? Hoje a média a nível de Brasil, principalmente dos centros um pouco mais desenvolvidos, a média é entre 40 e 60, aí com algumas peculiaridades por cidade. O meu número que eu tenho na cabeça de São José é um pouquinho menos. Jacareí é em torno de 50%. Tem já de pessoas que têm plano de saúde. Aqui em São José, na minha cabeça, ela está em torno de 55%. Deve ter um número mais atualizado que o meu. Bom, e a Ativia está em Jacareí, com a sua sede, e em São José, e o senhor pretende expandir para o Vale do Paraíba? Hoje a gente já tem alguma coisa no Vale, mas ainda não tem um investimento de marca, de marketing, de desenvolvimento de rede, né, e que é o que a gente está buscando agora nesse novo momento, vamos dizer assim, da Ativia. Era um projeto que a gente já estava engatilhado para o início do ano, ele acabou atrasando um pouquinho pela pandemia. Na verdade, a Ativia, nesse momento da pandemia, o que a gente tem percebido é que não dá para você... A gente tem visto, né, os restaurantes e tal, passaram a vender delivery, né, quem nunca nem pensou em entregar comida em casa passou a entregar, porque é um jeito dele remodelar o seu negócio. Estávamos comentando agora ali um pouco dos trabalhos home office, né, que é uma outra modalidade que vai desenvolver muito. E a Ativia, ela entendeu nesse momento da pandemia que ela tem que desenvolver o seu modelo online de atendimento. Que a gente tinha ainda um modelo muito... que as pessoas precisavam ir muito lá na empresa, né, para autorização, uma segunda via de boleto, enfim, tudo que a gente, na verdade, desenvolveu o relacionamento com o cliente através do contato pessoal. E agora a gente está remodelando isso 100% praticamente, dando uma guinada de 160, vamos dizer assim, porque agora a nossa ideia é que a gente possa atender os clientes todos online, que o cara não precise mais ir lá a gente vai manter o relacionamento próximo dele. Hoje estava comentando isso, a gente vai estar próximo, mas porém distante, né? Porque até por conta do movimento da pandemia, mas aí também já associando um pouquinho a questão do negócio, porque como a gente lidava com pessoas indo até o escritório, a gente tinha um escritório aqui em São José, tinha lá em Jacareí, mas a gente está agora no momento de expansão. Falei, bom, a gente tem que definir um modelo de trabalho, né? Vou desenvolver um modelo de trabalho que eu preciso estar abrindo um monte de escritório, ou um modelo de trabalho que eu possa estar atendendo o cliente sem ele precisar ter a necessidade de se deslocar, ter o desconforto de ir até o ponto, pagar um estacionamento ou deixar o carro na rua, enfim, isso mesmo depois da pandemia. Nesse momento, obviamente, já inclusive visando a preservação da saúde em relação ao risco de estar se contaminando. E hoje a Ativia tem quantos associados? Hoje ela tem 16 mil associados. 16 mil. E nesse momento, como é que o plano de saúde está se adequando a essa pandemia? O plano de saúde, na verdade, assim, a gente, quando começou a pandemia, a gente fez um desenho, né, que seria, a gente tinha um zero receio de que, de repente, você pudesse ter um aumento muito grande de uso, né, principalmente porque os casos mais graves que vão para o hospital, eles precisam de UTI, e UTI é um custo alto, né, para a operadora. Mas, na verdade, o desenho acabou acontecendo um pouquinho o contrário, porque como até a própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde,
ela acabou tendo uma orientação de que as pessoas deveriam, os procedimentos eletivos, né, que elas deveriam esperar um pouco, que seria o mais adequado devido aos riscos, mas a própria população teve um comportamento diferente, porque as pessoas pararam de ir principalmente em pronto-socorro, e até mesmo em consultório, porque elas tinham receio de ir e pegar a doença. E com isso houve uma queda muito grande na utilização. Isso aconteceu no SUS também, ainda trabalho em algum hospital público, ele diminuiu a procura por pronto-socorro. Agora está começando a aumentar novamente. E aí a gente fez o desenho na operadora, que você ia ter um período, que você ia ter uma diminuição de custo, mas na verdade as pessoas que precisavam fazer as cirurgias eletivas, elas iam continuar precisando, né? Então as pessoas têm um cálculo renal, um cálculo biliar, né, que é de vesícula, um cálculo de vesícula, ou uma varizes, enfim, são coisas que a pessoa precisa operar, ela vai continuar precisando operar. Então a tendência é que você diminui um pouco a procura nesse momento, agora está aumentando um pouquinho as pessoas que têm, pela doença do Covid, aumentou bastante a internação nesse último mês, e que depois você vai ter um aumento do custo que as pessoas que já precisavam ter feito alguns procedimentos que não fizeram e vão voltar a fazer. Então a gente acha que vai piorar um pouquinho o custo, mesmo fazendo toda a engenharia, vamos dizer assim, de organização, de orientação para as pessoas. Por outro lado, o fato das pessoas usarem máscaras, se protegerem mais, o índice de gripes, essa coisa diminuiu bastante, é bem perceptível isso, né, que as pessoas se griparam menos pelo fato de contato, pelo fato de cuidado, pelo fato de não estar na rua, a parte que tem todos, né, mas que também tem acidentes de carro, acidentes de moto, diminuiu bastante, né, e outras que não afetam tanto o plano de convênio, que pega uma outra camada social, que são os casos de briga, né, de faca, de tiro e tal. Isso também constata que diminuiu bastante. Então acho que no final as coisas vão ficar ali mais ou menos equilibradas com o custo que já era o custo habitual. A pessoa que tem um plano de saúde, doutor, ele pode pedir através do seu plano de saúde um exame de Covid? Agora isso já está regulamentado. Quando começou, as coisas foram adaptando, né? Hoje, e parte dos planos, inclusive, não eram cobertos, alguns planos de saúde não estavam cobrindo os testes de Covid, no começo eram feitos tudo pela rede pública. Depois alguns serviços começaram a fazer, porque o da rede pública estava demorando um pouco. Então, alguns planos de saúde já começaram a cobrir o custo do exame. E agora já saiu a regulamentação da ANS, que ela já colocou no rol, né, de exames a serem feitos, e que, óbvio que com algumas regras, né, você não está sentindo nada, vai lá e quer fazer, não. Tem lá descrito os sintomas e as necessidades, e por que a pessoa deve estar procurando, que o médico está indicando. E quando o médico solicita, aí a operadora é obrigado a estar dentro do rol de obrigações, vamos dizer assim, da operadora em cobrir esse exame. Bom, nós temos aqui na nossa região grandes operadoras e também temos muitos escritórios de outras operadoras, né? Então seria importante o senhor explicar para o nosso telespectador quais os cuidados que se deve tomar antes de contratar um plano de saúde, doutor. Eu acho que o plano de saúde, ele é como comprar um seguro, né? Então, primeiro tem que dar uma olhada na marca da empresa, tem que dar uma olhada no histórico da empresa, na rede de atendimento, né? Aonde está o atendimento, as necessidades que a pessoa, por que ela está comprando um plano de saúde, se é uma coisa mais preventiva, se a operadora tem um trabalho preventivo, né, relativo à saúde, se ela está pensando realmente em só se proteger caso fique doente, não é? Aí ela já tem que ver a rede de hospital e tal. Se é uma pessoa que viaja muito, ela tem que ver se o plano que ela está adquirindo é um plano que tem abrangência a nível nacional, que são características, né? Eu acho que a Ativa, por exemplo, é um plano que ela tem ela é um plano específico mais para a região, embora ela é associada à Abrange, né, que é a Associação Brasileira dos Hospitais, que ela pode ser atendida em qualquer lugar que tenha, praticamente no Brasil inteiro, desde que o serviço que ela procure seja associado à Abrange. Então, que é a alternativa que a gente fez. Mas, então, eu acho que as características que a pessoa procura, né, para que ela fique tranquila.
ter uma pessoa que oriente direito, ou seja, diretamente na operadora, ou seja, um corretor, que muitas vezes, né, tem corretores, né, de plano de saúde, que são os consultores lá, que realmente seja uma pessoa conhecida, que seja honesta, que não venda gato por lebre, vamos dizer assim, que não venda coisas que depois não vai conseguir, porque tem toda a regra, né? Praticamente hoje a regra macro é tudo da ANS, não são das operadoras. Então grande parte que as operadoras seguem são definidos pela ANS. Tanto é que se a pessoa não se sentir atendida de acordo com o que ela comprou no contrato, ela tem um canal direto da ANS que ela pode fazer a reclamação direto lá e eles são eficientes, te garanto que eles são eficientes. Você faz a reclamação, 1 dia, 2 dias depois você já recebe o e-mail lá para você saber se você tratou ou não, aí você vai fazer a sua resposta. Então a ANS funciona bem nesse sistema de controle. Bom, nós estamos conversando no programa de hoje com o Dr. Joaquim Ferreira Neto, ele que é diretor-presidente da Ativia. Ativia é uma empresa que está em Jacareí, também em São José dos Campos. É uma operadora de plano de saúde, mas tem também o seu hospital próprio. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos saber mais sobre esse plano de saúde, principalmente nesse momento em que todos aí estão preocupados com a sua saúde, a saúde dos seus familiares. É um assunto muito importante que nós estamos debatendo hoje aqui no Pense Nisso. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com o Dr. Joaquim aqui no Pense Nisso. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, segundo bloco, hoje falando com o Dr. Joaquim Ferreira Neto, ele que é diretor-presidente da Ativia. Ativia, como nós falamos no bloco anterior, você acompanhou, é uma empresa operadora de planos de saúde, mas que tem feito um trabalho aí reconhecido por todos os seus associados, e não são poucos, né? 15 mil associados. E a Ativia, que está em São José dos Campos também, tem um hospital em Jacareí, doutor? O hospital não é da operadora, um grupo de acionistas que é dono da operadora também é dono do hospital, mas a empresa, as duas empresas, elas têm capital separado, vamos dizer assim. Ela tem uma grande parceria com o hospital, né? O hospital é o hospital prioritário de atendimento da operadora lá em Jacareí. É um hospital que tem se desenvolvido bastante na cidade, se tornado praticamente referência lá no atendimento, né? Um padrão altíssimo, vamos dizer assim. Fizemos a primeira cirurgia por vídeo, com vídeo 3D, no Vale do Paraíba, foi realizado lá no Hospital Alvorada. Como é que funciona isso, doutor? Depois também eles fizeram... Porque é tecnologia, né? Que você enxerga porque a cirurgia por vídeo, você olha, tem a ótica, né? Que vai filmando lá dentro da barriga da pessoa e você o médico vai vendo na tela lá e vai trabalhando com as pinças com olhar na tela. E agora tem a tecnologia 3D também no sistema de vídeo, né? Então ele vai conseguir visualizar aquilo com muito mais eficiência. E a Ativia tem toda essa tecnologia já? Isso, no hospital. Foi no hospital, já foi a primeira cirurgia do Vale do Paraíba nesse modelo, foi feito lá no Hospital Alvorada. E é uma tecnologia que tende agora a desenvolver, porque isso dá muito mais visão, muito mais presteza, né? Muito mais segurança para o médico quando ele vai trabalhar lá com as suas pinças fazendo o procedimento cirúrgico. Então a nossa região aqui está bem avançada na área de tecnologia da saúde, doutor? Eu acho que a nossa região tem evoluído muito, né? E especificamente podemos dizer que lá em Jacareí o Hospital Alvorada tomou a dianteira nesse aspecto, né? Nós temos um centro de hemodinâmica muito bem montado, né? Que é onde faz cateterismo, os stents, né? Quando a pessoa tem obstrução de algum vasinho no coração lá, ele vai lá, faz o exame, coloca o stent. E também temos uma estrutura para cirurgia cardíaca aberta, né? Porque os problemas do coração tem alguns que são tratados através do stent, que você coloca uma molinha ali, abre o vasinho e ele consegue fazer a circulação.
E tem alguns casos que não tem indicação de fazer isso, que não tem o resultado adequado, que tem que realmente abrir o peito e fazer a cirurgia a céu aberto, que a gente chama. E nos dois casos, o hospital está equipado, né, nos dois sistemas, tanto para a cirurgia aberta quanto para a cirurgia por hemodinâmica, né, por equipamento. Doutor Joaquim, São José dos Campos tem aí um bom atendimento de saúde, mas recebe muitas críticas também, né? Mais elogios do que críticas, mas tem as críticas. Jacareí, o senhor que está lá na cidade, o senhor que tem a sede da Ativia na cidade, como é que está a saúde pública daquela cidade, a nossa vizinha Jacareí? O sistema de saúde de Jacareí ele evoluiu muito nesses últimos... nós estamos falando do sistema privado, mas o sistema público também ele evoluiu muito nos últimos 3 anos. Eu acho que realmente Jacareí, as pessoas tinham uma certa necessidade de sair de Jacareí, né, para procurar uma melhor qualidade de atendimento, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Existia uma certa fuga, vamos dizer assim, de paciente. Hoje a gente acha que isso não é mais necessário, vamos dizer assim. Acho que houveram alguns investimentos no sistema público, em pronto atendimento, em reorganização da rede. Eu acredito que teve uma evolução. E o sistema privado também, acho que deu diria que deu uma disparada, né? Obviamente, o Alvorada é o hospital de ponta hoje em Jacareí, no que diz respeito à qualidade do atendimento. Houve um investimento em valores, né, um investimento bastante alto para que ele chegasse nesse nível e que a gente hoje é feliz em ouvir alguns comentários, né, que as pessoas mesmo falam isso, né, que antigamente eu precisava sair de Jacareí para ter alguns cuidados. Hoje eu não preciso mais sair de Jacareí porque eu tenho aqui o que eu buscava em outras cidades, ou indo para São José, ou indo para São Paulo, que são as cidades de referência para as pessoas que querem esse nível de atendimento. O hospital está muito bem organizado hoje no que diz respeito ao atendimento por conta do Covid, né, que nós separamos o hospital com áreas próprias, né, tanto para a pessoa que vai no pronto-socorro, tem as áreas separadas, né, são feitas uma triagem, e as pessoas que têm sintomas voltados para o Covid vai para um lugar específico, os não vão para outro. Se as pessoas internam, também tem espaço de UTI separado para Covid e não Covid, tem espaço de internação clínica, né, que são os quartos, também são separados. A enfermagem é separada, elas não se misturam para não evitar de levar a doença de um lugar para o outro. Então, é uma cidade que a cidade evoluiu muito tecnicamente nesse aspecto, tanto no aspecto geral dos cuidados, como no aspecto de tecnologia mesmo, de investimento, tomografia, hemodinâmica e equipamentos, principalmente os de vídeo cirurgia. E o saneamento básico está muito ligado à saúde. Como é que está em Jacareí? O saneamento básico ainda precisa ter bastante investimento. Houve uma evolução, mas ainda estamos ali, acho que na faixa dos 70% ainda é bastante baixo, né? Para uma cidade no Vale do Paraíba, com o desenvolvimento que tem na região, eu acredito que Jacareí merecia estar à frente. Eu não sei exatamente qual é o número de São José, se está muito à frente disso, mas Jacareí precisaria estar mais à frente que 70% de tratamento. O senhor está em Jacareí há quantos anos? Estou em Jacareí desde 83. Bom, o senhor é uma pessoa pública, uma pessoa muito conhecida, um médico conceituado lá naquela cidade, né? O senhor tem algum envolvimento político com a cidade de Jacareí? A gente sempre militou bastante politicamente, né? Até porque a política, eu entendo que todo mundo precisa dedicar um pouquinho para a política, porque a política, na verdade, é o que gerencia a vida das pessoas, né? Seja o empresariado, seja pessoas um pouco melhor de condição de vida, e principalmente as pessoas que têm um pouco mais de carência de assistência, elas são gerenciadas pelo poder público. E a gente, por entender isso, a gente sempre participou da política da cidade, ou discutindo, fazendo as discussões partidárias, né? E até mesmo eu já fui candidato a vereador uma vez lá, e hoje eu estou como pré-candidato a prefeito. O senhor é pré-candidato a prefeito de Jacareí? Estou como pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos. Então o senhor tem essa militância, foi candidato a vereador e agora colocou seu nome à disposição para a prefeitura. E quais são os projetos que o senhor tem para a prefeitura, principalmente na área de saúde? O
o senhor tão bem conhece, né? Então, eu acho que o gerenciamento do público ele tem um tripé, né, quando você fala de segurança, saúde e educação. Eu acho que é o tripé que é o mínimo que você tem que trabalhar em prol das pessoas. O que eu entendo um pouco na questão da política, eu não vou nem falar muito especificamente da saúde, não. Eu acho que na saúde, lá, se eu fosse falar especificamente, eu acho que a gente é um pouco carente de um centro de atendimento que eu chamaria de referência, né, que são especialidades, que encurtasse um pouco mais o tempo de atenção, principalmente com o modelo de atendimento à saúde hoje, que é a saúde básica, que é feito lá nas unidades. Geralmente elas não são mais feitas por especialistas, são feitas por generalistas, então a necessidade de você ter centros de especialidade com um pouco mais de agilidade, tanto do aspecto do atendimento da pessoa, quanto do aspecto de exames de retaguarda, eu acho que é fundamental. Eu acho que é a evolução que falta, isso organizando dentro de uma estrutura de rede, que eu vejo que isso a gente tem um pouco de dificuldade lá e se eu comparar, acho que aqui tem um pouquinho também. Mas o que eu acho que é importante na gestão pública, vamos dizer assim, é que hoje eu acho que as pessoas fazem gestão de muito curto prazo. Porque 4 anos é muito pouco tempo, né, para você transformar alguma coisa numa cidade. E eu vejo que sim, existe muito pouco planejamento de longo prazo. E para fazer planejamento de longo prazo, você precisa um envolvimento grande com a cidade, porque esse planejamento ele tem que perdurar, ele tem que ser aproveitado, vamos dizer assim, para o futuro, independente de ser o seu partido que continue no governo, ser outro partido. Ele pode mudar algumas características, algumas coisas, mas ele tem que ter, a cidade tem que ter uma linha mestra de visão de longo prazo. E o que a gente vê acontecendo, inclusive está acontecendo lá em Jacareí, é que muitas vezes o prefeito ele entra, não pegou um planejamento vindo, né, da cidade já para ele se organizar, ele faz um monte de promessa que muitas vezes ele não consegue executar ou porque não tem verba. E lá, por exemplo, aconteceu um fenômeno que o prefeito conseguiu um empréstimo de dinheiro e agora está tentando fazer as coisas tudo meio que a toque de caixa, também sem um planejamento futuro, né, na verdade. Aí fala, obviamente, com um monte de vantagens lá, mas as vantagens estão na cabeça dele, não tem um estudo técnico, um estudo de viabilidade, porque se amanhã ou depois, né, o cara fala, te dá um terreno lá e fala assim, você vai construir lá uma casa em 2 semanas, em 2 meses, em 3 meses, não dá para construir, porque você precisa de um arquiteto, fazer um planejamento adequado, precisa fazer fundação, precisa pegar a liberação na própria prefeitura, precisa ver Então, o tempo, ele exige, né? O tempo, ele é fundamental para que as coisas saiam com qualidade. Tudo que é feito muito rápido, normalmente não sai bem feito, e tudo que é feito muito demorado, também você gasta muito dinheiro, porque você refaz muitas vezes aquilo que deveria ser feito de uma vez só. Então, eu acredito que na gestão pública, o que a gente tem discutido, né, é fazer, primeiro, você tem que organizar a cidade para um planejamento futuro, você tem que envolver bastante gente nessa conversa, para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo. Não adianta você fazer um planejamento público, né, por melhor que seja, sozinho lá, contrata meia dúzia de técnicos e faz aquilo sem dividir aquilo com a cidade, porque se você não divide com a cidade, fatalmente aquilo vai ficar perdido no tempo e no espaço. Então, o gerenciamento público ele é totalmente diferente do gerenciamento privado. O gerenciamento privado, primeiro que você foca em um resultado. Você foca no investimento, expansão, resultados, investimento, expansão. O investimento, o gerenciamento público, você tem uma receita, né, que vem dos impostos e das contribuições e tal, e você tem que gerenciar aquilo de forma que você dê retorno para as pessoas, para a cidade de uma forma em geral e principalmente para as pessoas que têm uma necessidade um pouco maior. E você tem que enxergar a cidade no longo prazo, porque se você enxergar ela nos 4 anos, você praticamente vai fazer uma gestão da qual você vai demorar 1 ano para você pegar a mão da coisa, 2 anos que você vai tentar fazer, você já vai começar a pensar na reeleição e você vai perder o bonde da história, vamos dizer. Você não vai escrever uma história, você vai fazer algumas obras. E como é que é levar essa mensagem importante que o senhor está colocando aqui no momento desse de pandemia?
nesse curto espaço de tempo até a eleição? Hoje a ferramenta que nós temos, né, primeiro que assim, essa é uma discussão que a gente já tem há bastante tempo, mas a ferramenta que a gente tem hoje é a internet, né, a mídia social, vamos dizer assim, onde você vai projetar as suas ideias, né, através do contato com as pessoas. Eu acho que se a gente continuar num nível alto, antes você tinha reuniões, hoje você praticamente não é de bom tom, né, que se faça reuniões com um monte de gente ali, porque realmente o risco das pessoas se contaminarem é bastante grande. Nós estamos vivendo aqui no Vale do Paraíba um momento de alto índice de pessoas doentes, né, com a Covid. Nós não vamos poder... Inclusive, em Jacareí o número é altíssimo, né? Deu uma aumentada bastante significativa agora nesses últimos 15, 20 dias. Não vamos provavelmente ter jornal, né, porque ninguém vai pegar jornal, por isso, se a gente tiver uma ideia de que isso vai se manter nesse grau ainda de risco de contágio, quem é que vai ficar pegando papelzinho na rua? Ninguém vai pegar papel na rua, nem jornal, nem vai ler, não vai nada. Então, na verdade, a ferramenta vai ser a mídia social. A gente tem conversado bastante em São Paulo com o pessoal que entende um pouco disso, eles estão dizendo que provavelmente essa vai ser uma eleição que o dinheiro vai pesar pouco. Que o que vai pesar mesmo é as pessoas mais organizadas e mais ativas na mídia social. Embora que na mídia social também você pode impulsionar com algum investimento. Ainda não saiu as diretrizes definitivas, né, do Tribunal Superior Eleitoral, do que você vai poder fazer ou do que você não vai poder fazer no período eleitoral, inclusive na questão das emissoras, né? O que elas vão poder fazer? Vai ser restrito, vai ser mais aberto, visto que você não vai poder fazer, vão ter um pouco mais de liberdade para tratar. Há uma tendência de bastante candidaturas, né? Em Jacareí, principalmente, tem bastante candidatos. Aqui, estou vendo que aqui em São José também, então, quer dizer, os debates ficam muito vazios, né? Porque se é um debate com... Hoje está em Jacareí, acho que estão falando em 10, 12 candidatos. Como é que você vai fazer? Vai ser difícil você expressar a sua ideia. Então, acho que eu espero que a gente tenha condição de fazer isso através de vídeos, através de montagem de vídeos e circular isso na rede, né? Porque a rede ela tem uma capacidade de propagação bastante ampla. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Joaquim Ferreira Neto, ele que é diretor-presidente da Atívia, tem sede em Jacareí e também tem uma unidade aqui em São José dos Campos. Ele é médico, desejando sucesso para ele nessa empreitada política, viu, doutor? Agora, como médico, até quando nós vamos levar essa pandemia? Até quando nós vamos ter que conviver com esse Covid, doutor? Eu acho que 2020 é inevitável, né? Vai até o final do ano. É um ciclo, né? A gente estava imaginando que esse ciclo fosse um pouco mais curto, né? Mas no Brasil, em outros países, o ciclo se fez mais curto. Acho que o Brasil, por ter uma dimensão territorial muito grande, né? E pelas características das cidades, a gente está vendo assim que está diminuindo em algum lugar, mas está aumentando em outro, e o ciclo, até completar o ciclo, enquanto não completar esse ciclo inteiro, todos nós vamos estar à mercê do risco da contaminação. Então, eu imagino assim, a gente tinha uma previsão de que a partir de agosto, setembro, isso já começasse a ter uma queda, né? Mas assim, agora, já vendo os números, a gente já sabe que não. Tem alguns contatos com alguns estudiosos, né, que estão trabalhando bastante nisso, que têm fazendo os gráficos ali, os acompanhamentos. Eles estão falando que outubro, né, que deve começar a ter uma ligeira queda e começar uma operação normal. O pessoal do capital financeiro aí, né, os bancos, as grandes estruturas de bancos, as trades, eles também têm falado que provavelmente a partir de outubro. Há uma expectativa bastante grande, né, de que você tenha a vacina aí num período até talvez o final do ano, né, inclusive algumas pessoas citam que alguns economistas, né, que têm colocado que o fato da bolsa, porque a bolsa está meio incoerente, né, com a realidade da economia, ela está num patamar bastante alto. E eles entendem que isso já é indicador de que realmente a vacina deve acontecer e que os investidores estão apostando nisso, por isso
não estão colocando os seus ativos à venda, que é o que faria com que a bolsa caísse muito. Então, a expectativa que eu tenho é que a gente tenha essa vacina aí, que a partir de outubro a gente já deva ter uma queda mesmo, mas que ainda com muita gente a ser contaminada ainda, né? Quer dizer, a doença vai persistir para 21, se não tiver com certeza a vacina, a doença vai continuar acontecendo no dia 21, para o ano de 21, só que talvez com uma intensidade um pouco menor. É uma doença que tem uma característica bastante diferente, por exemplo, das outras viroses, né? Porque você tem, por exemplo, o H1N1, que tem ciclo, né? Que ele começa no frio, tal ali, que a pessoa tem o risco maior, depois o resto do ano nem tanto. E essa doença ela não obedece ciclo de frio, de calor, não. Ela tem mantido estável em todas as estações do ano, vamos dizer assim. É terrível. Tomara que passe logo essa pandemia aí para dar um pouco de alívio, muito alívio, né, na vida de cada um de nós. Bom, doutor, uma das paixões que nós temos aqui na nossa cidade é o São José Esporte Clube, que tantas alegrias já nos deu, né? E o São José parece que vai vir forte aí para o próximo campeonato da Série B2 e tal. E em nome dessa torcida, uma das maiores torcidas do estado de São Paulo, eu quero agradecê-lo por acreditar no São José, fazer uma parceria junto à nossa diretoria aí, ao nosso presidente Celso Monteiro, Robertinho e toda a equipe, e a Atívia estar ali no glorioso uniforme do São José e apoiando a nossa Águia nesse campeonato que vai começar em outubro. Então, nosso muito obrigado por um empresário como o senhor, que tem a sua sede em Jacareí, mas está aqui em São José, investir também e ajudar o nosso futebol. Muito obrigado em nome da torcida. Né? É um prazer, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de ter amigos que a gente confia, né? Que estão realmente fazendo o melhor aí pelo São José. Tem o Robertinho, o Celso, né? Que são pessoas aí bastante próximas da gente, que a gente já conversou, já participamos num outro momento lá atrás, que infelizmente por um golzinho nos últimos segundos do jogo lá não deu certo, né? Mas o futebol tem dessas coisas. E agora eles estão realmente bem organizados, né? Bem animados, acho que com bastante esperança, que eu acho que é fundamental, né? Acho que é acreditar, montar um bom time e com certeza o resultado vai amadurecendo, né? Aquela história, o título está amadurecendo, então o São José começar a seguir e chegar no lugar que é merecido, né? Tanto pela Águia, pela torcida da Águia e por São José e região do Vale do Paraíba, inclusive, né? Que merece ter uma participação, uma atuação mais presente aí e num grau mais alto, né, pro futebol. Eu acho que é fundamental e é um prazer a gente estar podendo participar disso. E o Celso esteve aqui no nosso programa e ficaram duas promessas, né? Ele disse que a primeira é que ele faria barba nesse programa e a segunda é que ele entregaria o troféu de acesso em suas mãos. Então vamos aguardar e torcer para isso, né? Estou aguardando. Doutor, muito obrigado pela sua participação nesse nosso Pense Nisso, foi muito importante ouvi-lo aqui. Sucesso na sua caminhada política e parabéns pela Atívia ser essa grande empresa aqui que orgulha a nossa cidade, a nossa região. Muito obrigado. E eu que agradeço aos telespectadores e Pense Nisso é um nome sugestivo, né? Porque pensar é sempre o primeiro passo para que algumas coisas aconteçam. Muito obrigado. Um grande abraço. Tá aí, doutor Joaquim Ferreira Neto, diretor-presidente da Atívia, um dos patrocinadores do nosso São José Esporte Clube, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Pense Nisso na TINC TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Amanhã, 10 da noite, um novo programa aqui na TINC, canais 25 e 525 da NET. Até lá. Muito bem, você assistiu aí a entrevista da noite com o Dr. Joaquim Ferreira Neto, um médico, ginecologista, proprietário, diretor-presidente da Atívia, participando conosco aqui nesta noite no Pense Nisso. E como fazemos todas as noites, o Pense Nisso, a TINC TV, homenageia uma personalidade que muito contribuiu e ajudou nossa São José dos Campos. E hoje nós vamos homenagear esse senhor que foi presidente da Associação Esportiva São José
Ele edificou o ginásio de esportes, que tem o seu nome, foi bicampeão paulista de futebol de salão, estimulou a prática do vôlei, e onde ele conseguiu formar a melhor equipe de todos os tempos em São José, sob o comando do técnico Wilson Bombarda. Ele é nome de uma avenida importante em São José, nasceu na cidade de Paraibuna, viveu na cidade até os 10 anos, e aqui ele realizou seus sonhos, criou sua família, enfim, é uma pessoa que tem um nome marcado na história de São José dos Campos. O nosso homenageado de hoje é o senhor Lineu de Moura, escrivão de polícia e dirigente esportivo, um dos fundadores da Vermelhinha, Associação Esportiva São José, presidente por muitos anos e um esportista adorado por todos. Lineu de Moura é o entrevistado, é o nosso homenageado de hoje aqui no Pense Nisso. E assim, nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na Ting TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Amanhã, às 22 horas, mais um Pense Nisso aqui nos canais 25 e 525 da NET Claro. Até lá.